Jogador do São Paulo dá declaração polêmica ainda da época, quando estava com o Rogério Ceni no comando do São Paulo. Bora falar sobre isso aí. Bora falar também sobre jogador que vive um dilema, um impasse, se renova, se não renova, se vai embora aí no final do ano. Não vá sobre o Galopo, tem boa notícia sobre o Galopo, meu querido, um monte de informação que a gente vai estar comentando, tá? Você que tá chegando agora, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante. Belezinha? Pra você ter deixou o like, se inscreveu? Então bora pro vídeo aí. Vamos para as últimas notícias do São Paulo. E ontem, né, cara, teve um empate do São Paulo contra o Vasco em São Januário. São Paulo voltou aí para São Paulo com o potinho na bagagem. E ainda falando sobre a questão dos pênaltis, tá? Que tem que ser falado, vamos falar mais detalhado aqui dos pênaltis do São Paulo, que é o time que mais perdeu pênalti no Campeonato Brasileiro. Tem algumas observações aqui pra gente fazer ainda, olha só. São Paulo tem um aproveitamento de 42% em penalidade nesse Brasileirão, né? A gente já comentou, teve 7 pênaltis a favor do São Paulo, perdeu 4 e converteu apenas 3, né? 3 aí. E olha só, tá? Olha só. São Paulo, Luciano versus o Internacional, ele perdeu o pênalti. Caleri fez contra o Santos. O Pato perdeu contra o América Mineiro. O Caleri fez contra o Internacional. O Rames perdeu contra o Fortaleza. O Luciano fez contra o Coritiba. E o Rato ontem perdeu contra o Vasco, tá? Esses são os pênaltis aí do São Paulo, né? Luciano perdeu, Pato perdeu, Rames perdeu e Rato perdeu, né? Quem converteu os pênaltis aí foram o Caleri, que converteu 2, e o Luciano, que fez 1. Esses foram os 3 pênaltis que o São Paulo converteu aí. Algumas observações. Luciano, Caleri, Pato, Rames e Rato, tá? Aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do São Paulo batendo pênalti. Essa é a primeira observação, tá? Já tá errado, é que não tem que ter 5 cobradores de pênalti. Tem que ter 1, né? 1 e o reserva ali de quando o cara não estiver em campo, né? Já tá errado, e 5 cobradores de pênalti já tá errado aí, né? Tá errado aí. A gente fosse bater do Elton Rato, né? Que nem querer crucificar o cara, meu cara. Erra quem bate, acontece, mas não, a questão não era que pra ele tá ali. Por exemplo, contra o América Mineiro, que foi o jogo que a gente perdeu, o Pato que bateu o pênalti, ele errou e converteu aí. Não, converteu não, ele errou o pênalti e fez no rebote, né? O pênalti ele errou. Não era pro Pato ter batido o pênalti. Por que o Pato era pra ter batido? Não era pra ele ter batido, cara. Como eu falei, tem que bater o Rames, é o Lucas, são os protagonistas. Eles não foi contrato pra resolver, não são os caras. Então é eles que tem que bater, irmão. Eles errando ou fazendo, são eles que tem que bater aí, né? Ou o Caleri quando tiver em campo, né? Que dos 3 pênaltis que o São Paulo fez gol, 2 foi do Caleri, né? Ou então ele, porque é um dos caras do time, um dos principais jogadores do time aí, né? Então não pode fugir desses caras, velho. É eles que tem que bater aí. Ontem o Caleri não tava suspenso, então Rames, mesmo perdendo 2 pênaltis, ele tinha que ter batido o Lucas, né? Então, cara, primeira observação é 5 batedores de pênalti aí. Nos 7 pênaltis que o São Paulo teve no Brasileirão, 5 cobradores diferentes, tá? Já tá errado aí. Dorival tem que resolver essa questão aí, porque não dá pra ter 5 cobradores de pênalti, né? Tem que ter um fixo ali, cara. Pega um cara ali e bota ele pra treinar, irmão. Você é o batedor. Ramos Rodrigues, você que é o batedor quando tiver em campo. Lucas, você que é o batedor, tá? Treine, irmão. Você que é o cara que vai bater o pênalti. Eu acho até que o ideal seria o Lucas mesmo aí, porque ele tá todos os jogos, né? O Ramos Rodrigues ele é reserva, então não dá nem pra ele ser o batedor ali oficial, porque ele é reserva, né? Então deve ser ali o Lucas ou o Caleri. Tem que resolver essa questão aí. Não der pra ter 5 batedores de pênalti. Tem 7 pênaltis, 5 bateram, aí realmente é demais. Então tem que resolver essa questão aí. E outra questão curiosa, né, que eu tava observando aqui, é os rebotes, né? Por exemplo, o Luciano ele perdeu contra o Internacional no primeiro turno do Brasileirão, né? Mas ele converteu aí no rebote. Perdeu o pênalti e fez no rebote. O Pato perdeu contra o América e fez no rebote, né? E ontem aí o Rato perdeu o pênalti e o Ramos ele também teve uma chance aí de fazer o gol, né? Então, o lado bom, se é que tem lado bom aí de quando perde, é que tem chances claras aí em rebotes, né? Em 2 foram feitos, como eu falei, Luciano e Pato converteram no rebote após perder. E ontem o Ramos ele perdeu um gol que porra, cara, é inacreditável o gol que o Ramos perdeu, também teve a chance aí no rebote, não pode perder de forma alguma aquele pênalti, né? O Dorival e Rames Rodrigues aí, né? O Dorival Júnior participou aí do Bola da Vez, né? A gente falou que ao decorrer que ia saindo aí a entrevista dele, a gente comentando os principais trechos aqui. Pegamos 2 trechos aqui importantes, tá? Ele falando sobre o Rames Rodrigues e sobre o Rodrigo Nestor, tá? Primeiro sobre o Rames Rodrigues, tá aqui, ó, abre aspas. Rames Rodrigues tem as características do Arrascaeta, teoricamente falando. Não tem por que não usá-lo. Participação dele vem melhorando. Rames ficou muito tempo afastado das partidas. Temos que ter paciência. Ele próprio está tentando. Sabe que vai ser importante em determinado momento. É natural que um jogador desse nível quer jogar a todo instante. Ele se sentindo bem, quer estar participando. Mas a mesma lealdade que eu uso com o Rames, eu uso com os garotos da base.
tem o seu momento. Vai chegar, fecha aspas aí, para o Dorival falando sobre o James Rodrigues, né, cara? Porque muita gente fala, pô, ele tem que jogar mais, também compartilho dessa opinião, tá? Ele tem que jogar mais. Eu acho que agora o São Paulo tem um grande objetivo nesse Brasileirão aí, tem que dar uma sequência, né? Ontem ele jogou numa posição que não é a dele, né? Sempre bom a gente lembrar. Aí não jogou bem ontem, mas ele tava fora de posição, sempre bom a gente lembrar aí, tá? Então ele falando que tem as mesmas características do Arrascaeta, né? Que ele trabalhou aí no Flamengo e dizem que o momento dele vai chegar, né? Vamos ver aí. Acho que o Dorival tem que dar sequência aí pra ele nesse final de campeonato brasileiro, tá? E ele falou também sobre o Rodrigo Nestor, né? Que é um dos jogadores aí do São Paulo que cresceu muito com a chegada do Dorival Júnior. Ele falou o seguinte, olha só, abre aspas. Eu nunca peço jogadores, a não ser que tenhamos essa possibilidade. Sempre tento valorizar aqueles que estão. Mas o Rodrigo Nestor seria um jogador que, se eu estivesse em qualquer clube e tivesse a possibilidade, eu pediria a contratação, rapaz. Então tá aí, né? O Dorival já tinha dado até uma declaração parecida assim, né? Se ele tivesse outro time e tivesse a possibilidade de contratar um jogador, ele contrataria o Rodrigo Nestor, né? O Dorival gosta bastante dele aí, né? Ele é titular absoluto aí do time do Dorival Júnior e vem jogando bem. Ontem não jogou bem também. Ontem ninguém jogou bem, né, cara? Acho que o Lucas fez um bom jogo. Acho que foi o único que se salvou, né? O resto, né? O Rames não foi bem, o Rato não foi, meu próprio Nestor aqui não foi bem ontem, mas vem no crescente aí, muito importante. Fez duas baita finais aí, principalmente no Maracanã, né, cara? Que ele fez um golaço aí no segundo jogo, mas foi muito mais que um golaço, né, cara? No primeiro jogo ele teve uma ótima atuação, jogou muito, deu assistência pro Caleb, criou outras oportunidades de gol, né? Então é muito mais do que só um gol que ele fez, vem crescendo muito aí nas mãos do Dorival, o Rodrigo Nestor, tá? E agora ainda continuando nessa toada de entrevista, né, cara? Depois da Copa do Brasil, todo mundo dando entrevista aí normal, natural, né? E o Luan deu uma entrevista aí pro André Hernan, dando uma declaração curiosa aqui, que era de quando, né, cara? Ele vivia aquele impasse de renovação, o Rogério não gosta dele, que o Rogério não põe pra jogar, não vai renovar com não sei o quê. Ele falou sobre essa situação aí, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, foi muito difícil, faltava 3 dias para a reapresentação, no final de 2022. E o Rui Costa e o Muricy Ramalho me avisaram que eu estava fora dos planos da comissão técnica. Mas a diretoria acreditava em mim, eles queriam saber se eu queria continuar ou ser emprestado. Optei por ficar, sabendo que não estaria nos planos. Chorei bastante, mas Deus me deu muita força para voltar e ajudar o São Paulo. Comentava que o time, quando estava perdendo, a torcida gritava meu nome. Eu nunca quis sair, mas a minha decisão de ficar passou muito pela torcida. Já estou imaginando jogar a Libertadores com a torcida do São Paulo. Libertadores de São Paulo é uma união certa. Vamos buscar o 4º título, né? Já partindo já para outro lado, isso é para a questão da Libertadores do ano que vem, né? Então, vamos lá. Ele dizendo aqui, ó, foi muito difícil, faltava 3 dias para a reapresentação no final de 2022. E o Rui Costa e o Muricy Ramalho me avisaram que eu estava fora dos planos da comissão técnica, que era a comissão técnica aí, obviamente, do Rogério Ceni, né? Que era técnico aí do São Paulo em 2022, né, cara? E assim, a gente vinha comentando sobre essa questão aí. O Luan, ele tinha... No Campeonato Paulista ele vinha jogando muito bem, né, cara? Teve até uns poucos jogos, 2, 3, 4 jogos ali que o Rogério botou ele pra se titular. Aí tinha essa questão da renovação, que ele não tinha renovado, nem era o impasse, renova, não renova, vai renovar, não vai. Aí demorou um pouquinho. Aí logo depois que ele teve essa sequência como titular com o Rogério Ceni, poucos jogos, né, como eu falei. Aí o Luan foi afastado pelo Rogério Ceni, não vai renovar, então vai ficar sem jogar. Depois que você renovar aí, decidir se vai renovar ou não, você volta a jogar, que foi o que aconteceu. Aí ele ficou um tempinho afastado, depois renovou e voltou. Desde que ele foi afastado, ele voltou muito mal, né? E voltou a jogar bem só nos últimos jogos aí com o Dorival Júnior. Então, o Luan aí confirmando na entrevista aí pro André Hernan que estava fora, que ele foi avisado, né, pelo Muricy e pelo Rui Costa, que ele estava fora dos planos aí do Rogério Ceni, né, da comissão técnica aí do Rogério Ceni, que era o que a gente já imaginava, né, cara? O Rogério Ceni não gostava muito do estilo de jogo do Luan, né? Não tô falando que ele não gostava da pessoa, porque não tem como a gente saber, né? Não gostava do estilo de jogo. Do mesmo jeito que o Luan também jogava muito pouco, o Gabriel Neves também praticamente não jogava, né? Então a gente tá falando de estilo de jogo, né? Da pessoa, né? Ele não gostava realmente do estilo de jogo do Gabriel, porque ele não jogava, e o Luan também jogava muito pouco aí, né? Então, revelação curiosa aí do Luan, falando que estava fora dos planos da comissão técnica do Rogério Ceni, né? Que o Muricy e o Rui Costa avisou ele aí, né? Ainda bem que deu tudo certo aí, que ele renovou. Vinha jogando muito, os últimos jogos do Luan foram muito bons, né, cara? Quando o Coritiba jogou bem, quando o Fortaleza jogou muito bem, eu achei, né? Muito bom aí que ele tá retomando o bom futebol dele, porque ele é muito bom volante, vai ser muito importante pro São Paulo aí, né? No ano que vem aí, sempre entrando muito bem nesses últimos jogos aí, né, cara? Muito feliz pela recuperação aí do Luan, tá?
Galopo diz quando deve voltar ao São Paulo. Após o início de ano promissor com a camisa do São Paulo, Galopo teve uma ascensão interrompida em março devido a uma grave lesão no joelho. Com o São Paulo campeão da Copa do Brasil e garantido na próxima Libertadores, o meia não quer acelerar esse retorno, né? Ele deu uma entrevista aí também falando o seguinte, ó: estimo que estarei bem antes do final do ano, mas não sei se vale a pena jogar. Acho que o melhor seria voltar aos poucos e aproveitar a pré-temporada para estar pronto, fecha aspas aí pra ele. Comentamos sobre o Galopo aqui, né, cara, no vídeo que foi que ele tava, sobre a questão dele estar fora da temporada, que o André não deu informação dizendo que ele realmente vai se recuperar, ficar bem aí antes de acabar a temporada. Porém, né, como o São Paulo também não tem um grande objetivo, né, já é campeão, já tá na Libertadores aí, não tem nem por que acelerar esse processo, tá? Então pode ser que ele nem jogue esse ano, que não vai jogar, né, foi a informação que o André Hernan deu, e o próprio Galopo deu entrevista pro Globoesporte.com falando sobre isso, né, cara, não tem por que acelerar, até porque não tem nem precisão, né, então que ele se recupere bem aí, que ele, fica se preparando aí nesse final do ano, que ele chegue na pré-temporada muito bem aí no próximo ano, né, cara, que ele volte aí a jogar o futebol que ele apresentou no início do ano, porque tava muito promissor o início do ano dele aí, foi o artilheiro do Campeonato Paulista, tá? E agora falando sobre Valls aí, também vimos já falando aqui sobre a questão aí do Valls, né, cara, e tá aqui a informação do Alexander, ó: São Paulo trata com tranquilidade a situação de Valls e deixa o futuro nas mãos do jogador. Caso ele aceite uma proposta de outro clube, o São Paulo deve ficar com o percentual dele. Do contrário, não está descartada a renovação apenas para a disputa do Campeonato Paulista, tá? Informação do Alexander Vieira, tá? Tem duas questões aqui, ó. São Paulo trata com tranquilidade a situação do jogador e deixa o futuro nas mãos dele. Por que nas mãos dele, Gabriel? Como assim? Porque ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano agora, até dezembro. Ele não tem contrato no São Paulo pro ano que vem, por exemplo. Ele vai ter que renovar aí para jogar o ano que vem pelo São Paulo. Só tem contrato até dezembro, até o final do ano. Acabou a temporada de dezembro, irmão, tá livre de contrato aí, né? E caso ele receba uma proposta, aí, se ele quiser sair, né, São Paulo não vai fazer nenhum esforço para permanecer com ele. Chegou a proposta, ele quer ir, São Paulo mantém um percentual ali e ele vai embora, né? E também não está descartada aí uma renovação até o fim do Paulistão, tá? Então, quero saber a sua opinião. Tem que renovar com o Valls, deixa ele embora, tá? Repetindo, tem contrato até o final do ano só, tá? Não tem contrato confirmado aí pro ano que vem, né? E vamos ver, cara. Eu renovaria aí, cara. Acho que sei lá, uns 6 meses ou mais uma temporada. Acho que agora que ele tá recuperado, eu acho que não faz muito sentido liberar ele de graça aí, né, cara? Ele se recupera, ele tem muito talentoso, né? Agora que ele tá recuperado aí, pode ser que ele dê a volta por cima na carreira dele. E acho que pode ser um desperdício, né? Mesmo tendo muito zagueiro no elenco do São Paulo, né? Sempre bom a gente deixar claro aí, tem essa situação aí também, que tem muito jogador, todos os zagueiros na frente dele, Arboleda, Beraldo, Diego, Alan Franco, Ferreira voltou agora, todos na frente dele aí, obviamente, né? O que você acha? Tem que renovar? Não tem? Contrato só até o final do ano aí, tá? Inscreve, deixa o like, se você não valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.